Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre integridade em tempos de crise. A integridade nunca deve estar só no falar, mas no ser e com conhecimento, porque ela não consiste naquilo que diz, mas naquilo que faz. Quer entender melhor? Observe quem está no poder e depois descobrirá. No capítulo 6 de Daniel, destaca o valor da integridade moral e espiritual de Daniel e seus amigos durante o reinado de Dario. Daniel era um homem idoso, todavia sua fé no Deus vivo e sua fidelidade permaneciam inabaláveis, mesmo diante das falsas acusações e da condenação que fizeram com que ele enfrentasse a cova dos leões. Nisso, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta, conforme está escrito na palavra de Deus, em Daniel capítulo 6, versículo 4, aleluia, glória a Deus. A integridade deve ser a nossa marca, compreendendo igualmente coração, mente e vontade. Quando Daniel foi colocado na categoria de jovem antes dos seus 20 anos, ele era sem defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, capaz de assistir no palácio do rei Nabucodonosor e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus, o qual propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Porque Daniel não foi lançado na fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todos os oficiais das províncias para que viesse a dedicação da estátua que ele fizera levantar, conforme está escrito na palavra de Deus em Daniel capítulo 3, versículo 2. Daniel não era um simples oficial, seu ofício sobressaía a todos os demais oficiais da Babilônia, pois o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador sobre toda a província de Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios de Babilônia, conforme está escrito na palavra de Deus, em Daniel capítulo 2, versículo 48, aleluia, glória a Deus. Daniel não estava presente na ocasião, pois se o mesmo estivesse, com certeza não se prostraria diante da estátua de Nabucodonosor. A convocação não foi dirigida a todos, e sim aos oficiais das províncias da Babilônia. Dentre os judeus, somente Sadraque, Mesaque e Abidnego fazia parte desta convocação, pois a pedido de Daniel, o rei constituiu superintendentes sobre os negócios da província de Babilônia,
a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel permaneceu na corte do rei, conforme está escrito na palavra de Deus, em Daniel capítulo 2, versículo 49. Aleluia, glória a Deus. Daniel, como representante do rei, ficou na Babilônia cuidando dos negócios do reino na ausência do rei. Com certeza, se estivesse presente, agiria a favor de Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles que o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego, conforme está escrito na palavra de Deus. Em Daniel capítulo 1, versículo 7, aleluia, glória a Deus. Daniel era íntegro em um meio político corrupto. Ele já estava entre 85 a 90 anos e permaneceu íntegro e manteve a fé inabalável no Deus vivo. Não se corrompeu, mesmo vivendo em meio à idolatria, numa sociedade pagã, corrompida pelo pecado. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino, conforme está escrito na palavra de Deus, em Daniel capítulo 6, versículos de 1 a 3, aleluia, glória a Deus. Daniel se torna alvo de uma conspiração, despertando ciúme e inveja nos outros líderes, os quais logo se tornaram inimigos de Daniel. Homens malignos, com inveja e ciúme, sedentos de poder, tentaram derrubar Daniel, mas nada encontravam que pudesse manchar sua reputação. Nisso, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta. Pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuremos no que diz a respeito à lei do seu Deus, conforme está escrito na palavra de Deus, em Daniel capítulo 6, versículos 4 e 5, aleluia, glória a Deus. Promover Daniel ao posto de maior destaque no governo suscitou raiva nos outros, pois um estrangeiro teria poder sobre eles. Utilizaram da vaidade e do ego do próprio monarca para estabelecer uma trama que prejudicasse Daniel. Então, os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas
Os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar o respectivo interdito que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disto, o rei Dario assinou o edital e o interdito, conforme está escrito na palavra de Deus, em Daniel capítulo 6, versículos de 6 a 9, aleluia, glória a Deus. Daniel não fora consultado sobre tal decreto, mas certamente sabia que o objetivo era atingir a sua vida devocional e prejudicar sua comunhão com o Deus vivo. Depois que o rei publicou o edital, os inimigos de Daniel ficaram na espreita, esperando o momento em que ele estaria orando ao Senhor. Daniel não ficou abalado ou preocupado com tal edito. Ele não permitiria que nada viesse atrapalhar sua comunhão com o Deus vivo e suas orações. Nenhuma trama política mudaria em Daniel o seu hábito devocional de oração. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, conforme está escrito na palavra de Deus, em Daniel capítulo 6, versículo 10, aleluia, glória a Deus. Ainda muito jovem, Daniel entendera que sua vida dependia de sua relação com o Deus vivo. A oração era a maneira de ele ser orientado em suas decisões pessoais e políticas. Da mesma forma, o Deus vivo nos orienta e revela a sua vontade por intermédio de nossas orações. Cientes da integridade de Daniel, os inimigos apenas esperaram o horário costumeiro para fazer o flagrante do infrator. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, conforme está escrito na palavra de Deus, em Daniel capítulo 6, versículo 11, aleluia, glória a Deus. De posse das provas, foram à presença do rei e lhe perguntaram no tocante ao interdito real: porventura não assinaste um interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração,
conforme está escrito na palavra de Deus em Daniel, capítulo 6, versículos 12 e 13. Aleluia, glória a Deus. Só então Dario percebeu que havia sido usado para que os inimigos de Daniel conseguissem o seu intento. Daniel preservou sua integridade, nos deixando o exemplo de que é possível permanecer íntegro, mesmo vivendo em meio à corrupção. Os servos do Deus vivo são chamados para que seja luz em meio às trevas. Aleluia, glória a Deus. Uma pessoa íntegra não é dividida, não age com duplicidade, não finge, não faz de conta e mesmo diante do perigo não nega a sua fé. Daniel nunca escondeu sua fé, pois as pessoas íntegras não escondem nada de ninguém, são transparentes e oram ao Deus vivo em seu quarto com janelas abertas. Daniel preferiu morrer a se dobrar diante de um edital maligno. Ele não discutiu nem questionou com o rei o seu edital. Quando soube da lei real, foi para o seu quarto e, como de costume, orou ao Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Ele tinha certeza de que o Deus vivo poderia livrá-lo se assim o quisesse. A sua integridade não o livrou da maldade e da inveja dos seus inimigos, pois foi denunciado, preso e lançado na cova dos leões. Mas sua firmeza estava acima de qualquer trama diabólica. Com confiança, resignadamente aceitou a sua arbitrária condenação. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se mudasse, conforme está escrito na palavra de Deus em Daniel capítulo 6, versículos 16 e 17. Aleluia, glória a Deus. Porém, no seu íntimo, o rei sabia que o Deus de Daniel poderia operar um milagre. Por isso foi à cova para constatar o livramento. Daniel foi protegido da morte pelo anjo de Deus, o qual constatou o livramento do Senhor, que enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, os quais não puderam devorá-lo. Daniel falou ao rei: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele e também diante de ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum, conforme está escrito na palavra de Deus em Daniel capítulo 6, versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. Aleluia, glória a Deus. E o rei deu ordem, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos,
conforme está escrito na palavra de Deus, em Daniel capítulo 6, versículos 23 e 24. Aleluia, glória a Deus. Deus, mais uma vez, foi glorificado através da vida daquele que não se dobrou diante de um edital maligno. Ele foi fiel e o Senhor o livrou dos leões. Daniel não saiu da cova esbravejando e amaldiçoando os conspiradores. Apenas reafirmou sua inocência e disse que o Deus vivo havia enviado seu anjo para livrá-lo. Mediante a fidelidade de Daniel, o rei Dario decidiu honrar o Deus de Daniel, fazendo um decreto pelo qual em todo o domínio do seu reino os homens tremessem e temessem perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará até o fim. Aleluia, glória a Deus. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa, conforme está escrito na palavra de Deus, em Daniel capítulo 6, versículos 26 a 28. Aleluia, glória a Deus. Assim como o Deus vivo honrou a fé de Daniel, ele também vai honrar sua fé e livrará você de todo mal. Os inimigos dos servos do Deus vivo também procuram, mediante articulações ardilosas, caluniar e mentir contra aqueles que servem ao Senhor fielmente e se destacam no cenário político e eclesiástico. Estes lançam calúnias a fim de denegrir a integridade daqueles que legislam e realizam seu trabalho com excelência. Muitas vezes os íntegros também padecem diante de leis injustas. A fé do profeta fez com que ele mantivesse sua comunhão com o Deus vivo, mesmo em tempo de crise. A fé no Deus vivo nos dá paz e convicção interior para enfrentar as situações adversas da vida. Como crentes, servos do Deus vivo, estaríamos dispostos a sacrificar nossa vida e até morrer pelo nome de Jesus? Os verdadeiros discípulos são odiados, atormentados e levados à morte. O obedecer é melhor do que o sacrificar, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Aleluia, glória a Deus. A integridade nunca deve estar só no falar, mas no ser e com o conhecimento, porque ela não consiste naquilo que diz, mas naquilo que faz. Quer entender melhor? Observe quem está no poder e depois descobrirá. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.